Você já percebeu como o silêncio incomoda certas pessoas? Não um silêncio constrangedor, vazio, mas aquele silêncio firme, consciente, que não se explica e não reage. Existe algo profundamente perturbador para quem não controla a própria mente, quando encontra alguém que não se justifica, não se defende e não se deixa provocar. E talvez você já tenha sentido isso na pele. Talvez já tenham te perguntado por que você ficou mais quieto, mais distante, mais seletivo. Talvez tenham interpretado errado. Mas a verdade é simples e poderosa. O silêncio revela quem governa a própria mente e quem é governado por ela. A maioria das pessoas vive em ruído constante. Pensamentos desordenados, emoções fora de controle, necessidade de falar, responder, reagir, provar. É como se o barulho fosse uma fuga. Uma tentativa desesperada de não encarar o que está acontecendo por dentro. Porque quando tudo fica em silêncio, a mente aparece. E nem todo mundo está preparado para se encontrar consigo mesmo. O silêncio expõe, ele tira as distrações. Ele escancara inseguranças, medos, impulsos. Por isso assusta tanto quem não tem domínio interno. Quem não controla a própria mente precisa do caos. Precisa do conflito, da validação externa, da aprovação constante. Precisa vencer discussões para sentir que existe. Precisa falar alto para abafar o vazio interno. E quando essa pessoa encontra alguém que não entra nesse jogo, algo quebra. Porque o silêncio não oferece resistência visível, mas impõe uma presença forte. Ele não reage, não ataca, não se explica, apenas permanece. E isso desarma qualquer tentativa de controle. Talvez você já tenha passado por situações assim. Alguém te provoca esperando uma reação, uma resposta atravessada, um conflito, e você simplesmente não entrega isso. Não por medo, não por fraqueza, mas porque entende que nem toda batalha merece sua energia. E nesse momento, quem perde o controle não é você, é o outro. Porque quem depende da reação alheia para se equilibrar entra em colapso quando ela não vem. O silêncio é uma linguagem. E quem entende essa linguagem sabe que ela fala mais alto do que qualquer discurso. Ele comunica segurança, autocontrole, clareza. Comunica que você não está disponível para jogos emocionais. Que você escolhe quando falar e quando agir. Que você não é refém do ambiente. E isso é extremamente desconfortável para quem vive no automático, reagindo a tudo. Existe uma diferença enorme entre se calar por medo e se calar por escolha. O primeiro é submissão, o segundo é poder. Quem se cala por escolha observa mais, sente menos necessidade de provar algo e age com precisão. Ele não desperdiça palavras. Ele entende que energia é recurso limitado, e que falar demais, reagir demais, se explicar demais, é sinal de descontrole interno. A mente indisciplinada é barulhenta. Ela não para. Ela cria problemas onde não existem. Ela reage antes de pensar. Ela transforma pequenas situações em grandes conflitos. Já a mente treinada aprende a pausar. Aprende a observar antes de responder. Aprende a deixar passar o que não agrega. E essa pausa é o que separa a maturidade de impulsividade. Por isso o silêncio assusta tanto. Porque ele denuncia quem não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Quem precisa de estímulo o tempo todo. Quem não suporta 5 minutos sem distração. Quem foge do próprio pensamento. Quem foge da própria consciência. O silêncio obriga a pessoa a se ouvir. E nem todo mundo gosta do que escuta. Quando você começa a controlar sua mente, algo muda na sua postura. Você não se apressa para responder mensagens. Não entra em discussões desnecessárias. Não se explica para quem não quer entender. Você escolhe suas palavras com mais cuidado. E, muitas vezes, escolhe não usar nenhuma. Isso não te afasta do mundo, te protege dele. E sim, isso vai incomodar. Pessoas vão interpretar seu silêncio como arrogância, frieza ou desprezo. Mas isso diz mais sobre elas do que sobre você. Diz que estão acostumadas a controlar situações através de reação emocional. Diz que precisam do barulho para se sentirem no controle. E quando encontram alguém que não entrega isso, sentem-se ameaçadas. O curioso é que o silêncio não precisa se impor. Ele simplesmente existe. Ele não tenta convencer. Não tenta dominar. Ele ocupa espaço sem esforço. E isso cria um contraste brutal com quem vive tentando ser visto, ouvido e validado o tempo todo. O silêncio forte não busca atenção.
Ele atrai respeito. Quem controla a própria mente entende que nem tudo merece resposta. Que algumas provocações só existem para tirar você do eixo. Que algumas pessoas só querem reação, não solução. E quando você nega isso, você vence sem lutar. Você mantém sua paz, mantém sua clareza, mantém sua energia. Mas chegar nesse ponto exige treino, exige disciplina mental, exige aprender a suportar o desconforto inicial de não reagir. Porque no começo, o impulso grita. A vontade de responder, de explicar, de se defender aparece forte. Mas cada vez que você resiste, você fortalece algo dentro de você. Algo que não é visível, mas é sólido. Esse é o ponto em que poucos chegam, porque é mais fácil reagir do que se controlar. É mais fácil falar do que observar. É mais fácil explodir do que sustentar o silêncio. Mas fácil não constrói força. Fácil não constrói respeito. Fácil não constrói domínio interno. O silêncio também revela quem você é quando ninguém está olhando. Revela se você consegue ficar com seus próprios pensamentos sem fugir. Se consegue enfrentar suas falhas sem se anestesiar. Se consegue sustentar o vazio temporário sem preencher com distrações. Isso é maturidade emocional. Isso é autocontrole. Quem não controla a própria mente teme o silêncio porque ele expõe a bagunça interna. Exibe a falta de direção. Mostra o quanto a pessoa é dependente do externo para se sentir bem. E ninguém gosta de encarar isso. É mais confortável criar barulho, conflito, drama. É mais fácil culpar o mundo do que assumir responsabilidade interna. Mas você não precisa seguir esse caminho. Você pode escolher diferente. Pode escolher observar mais e reagir menos. Pode escolher pensar antes de falar. Pode escolher preservar sua paz. E quanto mais você faz isso, mais percebe que o silêncio deixa de ser um desconforto e se torna um refúgio. Existe um momento em que você entende que falar menos te dá mais poder, que explicar menos te dá mais autoridade, que se expor menos te dá mais controle. E isso muda completamente a forma como as pessoas se comportam ao seu redor. Elas sentem, mesmo que não saibam explicar, elas sentem que ali existe alguém que não é facilmente manipulável. O silêncio também te afasta de conflitos desnecessários, te ajuda a enxergar quem realmente importa, te faz economizar energia para o que constrói, não para o que drena. Ele te ensina que nem toda verdade precisa ser dita, nem toda opinião precisa ser compartilhada, nem toda batalha precisa ser travada. E isso não te torna passivo, te torna estratégico, porque quando você fala, suas palavras têm peso. Quando você age, sua ação tem impacto. Porque não é fruto de impulso, mas de decisão. O silêncio afina sua percepção, te deixa mais atento aos detalhes. Te ajuda a ler ambientes, intenções e pessoas. Aos poucos, você percebe que o silêncio começa a trabalhar a seu favor. Pessoas pensam duas vezes antes de te provocar, antes de te testar, antes de tentar te desestabilizar. Porque sabem que não vão obter a reação esperada. E quem vive de reação se sente impotente diante disso. Esse é o clímax interno. O momento em que você entende que o verdadeiro controle não é sobre os outros, mas sobre si mesmo. Que quem grita perdeu o controle. Que quem reage demais está à mercê do ambiente. E que quem se mantém calmo em meio ao caos já venceu metade da batalha. Talvez agora você esteja nesse processo, sentindo o desconforto de mudar. De não reagir como antes. De perceber que algumas pessoas se afastam quando você se fortalece. Isso é normal. O silêncio seleciona. Ele afasta quem só se aproxima pelo barulho e aproxima quem respeita a profundidade. Continue, mesmo quando parecer estranho. Mesmo quando parecer solitário. Mesmo quando ninguém entender. Porque esse caminho constrói algo que não depende de aprovação externa. Constrói uma mente firme, clara e difícil de abalar. E isso, com o tempo, muda tudo. O silêncio não é ausência, é presença. Presença de si mesmo, presença de controle, presença de consciência. E quem não tem isso sente medo, porque sabe, no fundo, que não domina a própria mente. E quem não domina a própria mente é facilmente dominado por qualquer coisa. Se essa mensagem fez sentido para você, é porque em algum nível você já percebeu isso, já sentiu a diferença entre reagir e escolher. Então agora eu quero saber de você. Escreva nos comentários, eu escolho o controle.
Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ainda vive refém do próprio impulso. Aqui a gente fala de força real, consciência e evolução silenciosa. Nos vemos no próximo vídeo.